Diário de Red Dead, segunda temporada. O ar aqui é diferente. Mais quente, mais seco, mais perigoso. Agora que eu finalmente cruzei a fronteira e cheguei ao México, eu achei que poderia apenas respirar fundo e recomeçar a minha vida. Mas o Velho Oeste não te dá trégua só porque você mudou de país. A realidade bateu na porta mais rápido do que eu esperava. E ela veio cobrando caro. Todo aquele dinheiro que eu passei a primeira temporada inteira juntando com o suor do meu rosto evaporou. Sumiu. Entre o aluguel de um quarto miserável para passar as noites e os poucos suprimentos básicos que comprei para não morrer de fome. Os meus bolsos ficaram completamente vazios. A partir de agora, parceiro, cada centavo vai ser conquistado na raça. Nada vai ser rápido, nada vai ser fácil. E com apenas uma vida no bolso. Qualquer erro para conseguir um trocado pode ser o meu fim definitivo. Sem um tostão furado, fui até o mercado de Chuparosa tentar arranjar qualquer trabalho honesto. Mas estrangeiro nenhum tem vida fácil por aqui. Bati de porta em porta. Ofereci meus braços para o trabalho bruto. Mas só recebi olhares de desconfiança e portas na cara. Ninguém queria me contratar. Eu já estava quase perdendo as esperanças. Até que o destino me colocou frente a frente com o médico da cidade. Ele me olhou de cima a baixo. Viu que eu entendia de montaria. E me deu a única luz que eu tinha naquele deserto. Disse que o rancho local estava precisando desesperadamente de um novo vaqueiro. O trabalho é simples, mas cansativo. Domar cavalos selvagens, laçar as vacas para a ordenha e resgatar as cabras que se perdem pelas redondezas perigosas. Não era o emprego dos sonhos, mas o estômago vazio não escolhe serviço. Olhei para o pé de pano, ajustei o meu chapéu e fui. A sobrevivência no México começou. Assim que cheguei ao rancho da cidade, o encarregado não quis saber de muita conversa. Ele apontou para a tarena e me deu o primeiro trabalho, domar um cavalo selvagem. O bicho era pura fúria. Corria de um lado para o outro dentro da cerca, bufando, e ninguém naquelas terras tinha conseguido acalmá-lo. Mas o deserto não tem espaço para hesitação. Eu não perdi tempo. Girei o laço, prendi o animal e montei direto nas costas do perigo. O bicho se debateu, saltou, tentou me jogar no chão de todas as formas possíveis, mas os meus anos de experiência falaram mais alto. Eu domei a fera. Impressionado com o serviço rápido, o encarregado já me adiantou um punhado de moedas e pediu para eu continuar ajudando. Passei o resto do dia sob o sol quente, laçando as vacas para a ordenha e resgatando cabritos perdidos pelos arredores. O trabalho era honesto, e por um segundo eu achei que teria paz. No final do expediente, quando o sol já começava a sumir no horizonte, um homem bloqueou o meu caminho. Ele disse que a minha fama em armadilho tinha atravessado a fronteira e chegado aos ouvidos dele. Ele queria ver se o tal John Marston era realmente rápido no gatilho. Naquele momento um frio subiu pela minha espinha. Não importa para onde eu fuja. O meu passado sempre dá um jeito de me alcançar. E agora, com apenas uma vida, um duelo não é um jogo. É uma roleta russa. Fomos para o meio da rua principal. O silêncio na cidade era ensurdecedor, quebrado apenas pelos olhares curiosos dos moradores. Começou a contagem. Cada batida do meu coração parecia durar uma eternidade. No último segundo, as mãos se moveram. Antes que ele pudesse sequer tirar a arma do coldre, o meu disparo ecoou. Antes de acreditar. A bala rasgou o ar e acertou em cheio a mão dele, fazendo o revólver voar longe na terra batida. O pobre miserável, segurando a mão ferida e tremendo de pavor, deu meia volta e saiu correndo sem olhar para trás. Eu poderia ter acabado com a vida dele ali mesmo, mas o dano que causei na mente dele foi muito pior do que uma bala no peito. Ele nunca mais vai esquecer o meu nome. E acima de tudo, as pessoas de Chuparosa viram que, apesar de tudo, eu não sou um monstro. Estou em busca de redenção. Com algumas moedas a mais no bolso e a reputação intacta, terminei a noite no salão. Pedi uma comida quente, algo forte para beber e fui direto para a cama. Afinal, o dia no México começa cedo. Depois de mais um dia exaustivo trabalhando sob o sol implacável como vaqueiro, consegui um trabalho extra na calada da noite. Auxiliar do xerife de Chuparosa. O pagamento era bom e serviria para garantir o aluguel.
do quarto e comprar suprimentos essenciais, para mim e para o pé de pano. A ordem do xerife era clara: conter os arruaceiros e manter a paz a qualquer custo. Para me ajudar na ronda, segui o Pancho, o cão de guarda da cidade. Aquele vira-lata era um ótimo companheiro de patrulha e tinha um faro implacável para farejar encrenca. Eu mal tinha terminado de receber as instruções do xerife quando o Pancho disparou pelo vilarejo. Ele tinha achado o primeiro problema da noite. Eram 4 covardes armados. Eles cercavam uma mulher indefesa, empurrando-a de um lado para o outro na escuridão. Com apenas uma vida no bolso, eu sabia que qualquer hesitação seria fatal. Eu não podia dar chance para a sorte. Saquei o meu revólver. Em uma fração de segundo, o silêncio da noite foi quebrado por disparos precisos. Os 4 caíram no chão antes mesmo de entenderem de onde vinham as balas. A mulher estava salva, mas eu nem tive tempo de respirar. O Pancho já estava correndo em direção ao outro lado da cidade. Latindo alto, um ladrão encurralava um homem para assaltá-lo. Antes que o covarde pudesse terminar o serviço, girei o meu laço no ar. Derrubei o assaltante na poeira, amarrei seus braços e o deixei imobilizado no chão para que o xerife o recolhesse mais tarde. Após mais algumas patrulhas seguindo os instintos do Pancho, a quietude finalmente voltou a reinar em Chuparosa. Meu turno havia terminado. Fui até a delegacia, recolhi o meu pagamento honesto e rumei para o quarto. Eu precisava descansar. Afinal, quando o sol nascesse no horizonte, eu deixaria de ser um homem da lei para voltar a ser apenas um humilde vaqueiro no deserto do México. O sol mal começou a romper o horizonte e eu já estava de pé, pronto para encarar mais um dia de trabalho duro, sob o calor implacável do deserto. Montei no pé de pano e segui em direção ao rancho. Ao chegar, o capataz me deu as ordens do dia. Eu precisava domar 2 cavalos, selvagens que haviam chegado de trem durante a madrugada. Mas na vida de um vaqueiro, nada é fácil. Um dos animais, um garanhão de pelagem vermelha, extremamente raro, havia quebrado a cerca e escapado pelas redondezas. O capataz me deu uma escolha. Se eu o encontrasse e o domasse, o médico da cidade pagaria uma recompensa de $20 por ele. Como eu nunca recuso um bom desafio, domei o primeiro cavalo ali mesmo no cercado. Deixei-o seguro na estaca. Montei no pé de pano e saí no rastro do fugitivo. Não demorou muito para os meus olhos avistarem o alvo. O animal era magnífico, uma raridade pura brilhando sob o sol do deserto. Girei o laço no ar. Prendi o garanhão e travei uma batalha bruta até conseguir domar aquela força da natureza. Conduzi o animal de volta ao estábulo e fui direto ao consultório do médico receber o meu pagamento honesto. Ao me entregar os $20, o médico me olhou nos olhos e disse que tinha uma outra missão. Algo muito mais perigoso. Mas essa nova encrenca vai ficar para o próximo episódio, que já está disponível no primeiro comentário fixado e na descrição. Se você está curtindo a nossa saga com morte definitiva, ajude o nosso bando a crescer no YouTube. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Diário de Red Dead, temporada 2. Episódio 5, Madrugada em Escalera. Após me pagar os $20 pelo garanhão vermelho, o médico me fez uma proposta irrecusável. Ele precisava de suprimentos. Médicos urgentes vindos de Escalera para abastecer Chuparosa. Me entregou as rédeas de uma carroça e ofereceu $30 pelo transporte. A condição: eu deveria partir no sábado à noite para descer os suprimentos no domingo pela manhã. Eu aceitei na hora. Além das moedas, eu tinha um motivo pessoal. Queria aproveitar o domingo para ir à igreja de Escalera. Não sou um homem estritamente religioso, mas tenho fé. E Deus sabe o quanto eu precisava acalmar os demônios que carrego na minha mente. Vesti minha gabardina de viagem para me proteger do frio cortante da noite no deserto. Subi na carroça e ganhei a estrada sob a luz do luar.
Cruzei o deserto e cheguei à Escalera quando a madrugada ainda cobria a cidade com um silêncio sepulcral. O comércio estava fechado e as portas da igreja trancadas, com o tempo congelado e a mente inquieta antes do amanhecer. Restou apenas uma opção para espantar o frio e a tensão: puxar minha lâmina e arriscar os dedos no jogo de facas até o sol raiar. No deserto, a linha entre a calmaria e o perigo é tão fina quanto o fio de uma navalha. E com apenas uma vida, qualquer erro nesse jogo pode ser o último. Depois de vencer o último desafiante no jogo de facas, o sol finalmente deu as caras em Escalera. Carreguei a carroça com todos os suprimentos e fui em direção à igreja em busca de um pouco de paz para acalmar meus demônios. Mas na fronteira, a paz dura pouco. Antes de cruzar as portas do templo, ouvi gritos angustiantes vindos da delegacia logo acima. Ao investigar, me deparei com uma cena brutal. Uma mulher tentava desesperadamente se soltar, enquanto policiais mantinham seu marido e mais 2 homens vendados e com as mãos amarradas nas costas. A mão chegou a ir no coldre, mas eu era um homem só contra um exército de fardados e com apenas uma vida na bagagem. A prudência me forçou a assistir de mãos atadas, engolindo a própria revolta. Num piscar de olhos, os gatilhos foram puxados. Os homens caíram na poeira e o parente finalmente soltou a mulher, que correu de joelhos até o corpo do marido, desmoronando em lágrimas, movido por um misto de ódio da tirania desse país e compaixão por aquele povo esquecido. Caminhei até o lado dela e permaneci em silêncio, apenas testemunhando a dor daquele luto antes de finalmente entrar na igreja. Deixando para trás a recém-viúva ajoelhada ao lado do corpo de seu marido, entrei na igreja de Escalera com o peito sufocado pela revolta. O padre já havia começado o sermão. Sentei-me discretamente na frente, ao lado de poucas pessoas que, assim como eu, buscavam nos céus algum conforto para a dor da fronteira. Eu não sei explicar, mas enquanto o padre falava, senti algo diferente. As palavras pareciam direcionadas diretamente à minha alma. Uma paz interior inexplicável me envolveu, acompanhada por uma certeza sutil. Eu não tinha vindo ao México por acaso. Parecia que algo muito maior estava prestes a se revelar. Eu não estava ali para ser apenas mais um vaqueiro buscando moedas. Mas que propósito seria esse? O que os céus poderiam querer de um homem com as mãos tão sujas de sangue quanto as minhas? Num misto de paz recém-encontrada, dúvida sobre o futuro e compaixão pela tragédia do povo mexicano, a missa chegou ao fim. Subi na carroça e ganhei a estrada de volta para Chuparosa, carregando na bagagem muito mais do que apenas suprimentos médicos. Depois de um tempo na estrada, eu finalmente cheguei a Chuparosa. Deixei os suprimentos com o médico. E como era domingo, tirei o resto do dia de folga. Tentei descansar em Chuparosa, mas foi em vão. A imagem daquela mulher
e a voz do padre não saíam da minha cabeça. As palavras sobre justiça e propósito martelavam minha mente. Sem conseguir pregar o olho, fui atrás do xerife. Precisava ocupar a cabeça. Peguei mais uma patrulha noturna com o fiel Pancho ao meu lado. O início da noite parecia calmo. Apenas o som do vento nos desfiladeiros. Mas o Pancho nunca se engana. Ele farejou problemas e disparou para fora da cidade. Quando cheguei lá, a cena era cruel. Um homem havia acabado de executar outro num latrocínio covarde. Lacei, amarrei e deixei o verme no chão para o xerife buscar. Voltei à patrulha. Cruzamos a cidade de ponta a ponta. No final do turno, entre as barracas escuras do mercado, o Pancho parou e rosnou. Outro assalto em andamento. Mas dessa vez foi diferente. Antes que eu pudesse sequer laçar o criminoso, ele virou-se para mim e abriu fogo. Saquei o revólver rápido como um raio. 2 tiros. E ele caiu. Com a patrulha encerrada, fui buscar meu pagamento. O xerife olhou para mim e disse que eu levava jeito para a lei. Que eu e o Pancho formávamos uma dupla imbatível. Em seguida, fez uma proposta. Queria me tornar uma espécie de xerife auxiliar da cidade. Seria esse o propósito de que os céus me falavam na igreja? Eu não sei, mas o salário era bem melhor do que o de vaqueiro. Aceitei a proposta e fui para o meu quarto tentar finalmente pegar no sono.